Você não tem medo de falhar. Na verdade, você tem medo de ser rejeitado. Convido você a ficar nesse vídeo até o final. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta sistêmico 360 graus, hipnoterapeuta e sou especialista em inteligência emocional. Se você deseja compreender melhor a mente humana, os comportamentos e as emoções que influenciam a sua vida, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações desse canal. E hoje eu quero começar com uma pergunta simples, mas talvez ela revele algo que você nunca percebeu sobre você mesmo. Você realmente tem medo de falhar? Ou tem medo do que as pessoas vão pensar de você se você falhar? Muitas pessoas acreditam que o que impede elas de agirem é o medo do fracasso. Mas na maioria das vezes não é. O verdadeiro medo é outro. É o medo do julgamento, o medo da crítica, o medo da humilhação, o medo de não ser aceito num determinado grupo. É o medo da rejeição. Pense aqui comigo. Em quantas vezes você deixou de fazer algo que você queria? Talvez abrir um negócio, mudar de carreira, começar um canal novo, publicar um vídeo, encerrar um relacionamento, expressar a sua opinião. Talvez você tenha dito para si mesmo: eu tenho medo de dar errado. Mas será que era isso mesmo? Ou que realmente assustava era a possibilidade de ouvir: eu te avisei. Quem você pensa que é? Isso nunca vai dar certo. Você está se expondo demais. Você vai passar vergonha. O fracasso em si quase nunca é o maior problema. O problema é o significado social que nós damos a ele. E desde cedo, nós aprendemos que errar pode trazer consequências emocionais dolorosas. E o que acontece? Você começa a evitar de forma inconsciente. Algumas pessoas foram ridicularizadas, outras elas foram comparadas, outras elas cresceram ouvindo críticas de forma constante, outras aprenderam que só recebiam atenção quando acertavam. E então, uma associação começou a ser construída na mente dessas pessoas. O erro virou sinônimo de rejeição. O fracasso ele virou sinônimo de desvalor. A crítica ela virou sinônimo de ameaça. E aí, sem perceber, a pessoa passou a evitar não apenas o erro, mas qualquer situação que pudesse expor ela a um tipo de julgamento. E é por isso que tantas pessoas vivem abaixo do seu potencial. Não porque elas não têm capacidade, mas porque elas estão tentando evitar a dor emocional da rejeição. E a neurociência, eu sempre gosto de enfatizar isso, ela mostra algo que é fascinante. O cérebro humano, ele processa a rejeição social de forma muito semelhante à dor física. Em outras palavras, ser excluído, ser rejeitado, ser envergonhado, ser ridicularizado, ele ativa áreas cerebrais associadas ao sofrimento. Talvez seja por isso que algumas pessoas preferem permanecer infeliz a correr o risco de ser julgado. Elas suportam anos de frustração, mas evitam alguns minutos de desaprovação. Agora eu quero fazer mais uma pergunta que é desafiadora. Quantas decisões da sua vida foram tomadas para evitar essa rejeição? Talvez você tenha escolhido uma profissão para agradar alguém. Talvez tenha permanecido em um relacionamento por medo da solidão. Talvez tenha silenciado a sua opinião para evitar conflitos. Ou talvez você tenha abandonado os seus sonhos porque imaginou o que os outros diriam. E aqui existe uma armadilha. Quanto mais você tenta evitar a rejeição, mais dependente você se torna da aprovação. E quanto mais dependente da aprovação, menos livre você é. Porque a sua vida ela deixa de ser guiada pelos seus valores e passa a ser guiada pelas expectativas dos outros. Mas existe uma verdade que pode libertar você. E fique tranquilo. A rejeição ela faz parte da vida. Não importa quem você seja. Não importa o quanto você seja competente. Não importa o quanto você seja gentil, bondoso e amoroso. Sempre haverá alguém que vai discordar de você. Sempre vai haver alguém que não vai gostar de você. Sempre vai haver alguém que vai criticar as suas decisões, as suas escolhas. A questão não é evitar isso. A questão é aprender a sobreviver a isso. Porque a maturidade emocional, ela não acontece quando você elimina a possibilidade de rejeição.
Ela acontece quando você descobre que consegue continuar seguindo em frente, mesmo você sendo rejeitado. Agora pense aí, nas pessoas que você mais admira. Elas foram criticadas, elas foram questionadas, elas foram desacreditadas, elas foram rejeitadas, mas seguiram em frente. Talvez seja exatamente isso que diferencia quem realiza seus sonhos de quem apenas fica sonhando. Não é a ausência de medo, é a disposição de agir mesmo com ele. Agora eu quero te propor um exercício. Pense em algo que você vem adiando há muito tempo, mas algo que seja de fato importante. Algo que de repente poderia mudar a sua vida. Agora pergunte a si mesmo com absoluta honestidade: eu tenho medo de falhar? Ou tenho medo do que os outros vão pensar se eu falhar? E essa pergunta ela revela mais sobre a sua vida do que você imagina. Porque muitas vezes nós não estamos presos pelo fracasso. Nós estamos presos pela necessidade de aceitação. E enquanto nós precisarmos da aprovação de todos para podermos agir, nós vamos continuar entregando a nossa liberdade nas mãos de outras pessoas. A verdadeira transformação, ela começa quando você entende uma coisa. Você não precisa da aprovação de todos para viver uma vida que faça sentido. Você, na verdade, precisa da coragem de ser quem você é. Mesmo quando isso não agrada algumas pessoas. Mesmo quando isso gera críticas. Mesmo quando isso gera rejeição. Porque no final das contas existe uma escolha: a dor de ser rejeitado por ser quem você é. Ou a dor de passar a vida inteira fingindo ser alguém que você não é. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho a coragem, não a aprovação. Então eu te peço mais uma vez, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva aqui no canal. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!